Fala galera, tudo bem? Meu nome é Mirla Borges e eu vou apresentar para vocês o quadro CuriosPet, quadro de curiosidades do PET Engenharia Elétrica da UFP. E o tema de hoje é a máquina de Turing. Antes de tudo, vamos falar sobre o Turing, ou melhor, o Alan Turing. Alan Madison Turing nasceu na cidade de Paddington, na Inglaterra, no dia 23 de junho de 1912. Ele foi filho de Julius Madison Turing, um funcionário do Serviço Civil indiano, com Ethel Sarah Turing. Alan teve uma infância rígida e estudou escola tradicional, e desde cedo ele mostrava interesse por lógica e ciência. Ele faleceu na Inglaterra no dia 7 de junho de 1954, mas, antes disso, fez diversas contribuições para a ciência da computação. E uma delas é exatamente o tema desse CuriosPet, a máquina de Turing. Uma máquina de Turing é um modelo teórico do funcionamento de um computador. Foi inventada em 1936 e sua estrutura é muito simples. Ela é usada até hoje para formar a logística de um computador. Um computador é uma máquina que todo o tempo está executando funções. Uma função é uma regra obtida a partir de uma correspondência entre um valor de entrada e um valor de saída. Algumas funções são mais simples de serem resolvidas, ou melhor, computadas, que outras. Por exemplo, a função de adição, em que são apresentadas duas entradas e a saída vai ser a soma delas. É mais fácil do que o cálculo de uma raiz quadrada, que dado a entrada, a saída deve ser um valor que, ao ser multiplicado por ele mesmo, resulta no valor da entrada. Mas tem funções que são extremamente difíceis de serem computadas, pois exigiriam técnicas muito complexas para obter uma saída, o que nos leva para o problema da parada. O problema da parada é um experimento mental, presente na teoria da computação, que é basicamente descrito como: tendo um código que recebe uma entrada finita, decida se esse programa para de executar ou ele rodará a execução infinitamente. Esse é um dos melhores exemplos de função não computável e que foi provado por Alan Turing que esse problema, algoritmo nenhum conseguiria resolver. Então, tudo que um computador é capaz de fazer está dentro do conjunto de funções computáveis. E o que ele não é capaz de fazer está dentro do conjunto de funções não computáveis. A máquina de Turing consegue determinar se uma função é ou não computável. Se o problema consegue ser expresso dentro de uma máquina de Turing, então ele pode ser resolvido por uma função computável. Mas como é que essa máquina funciona? Bem, a máquina de Turing é composta por uma fita infinita, em duas direções, que é usada como dispositivo de entrada, saída e de memória, e nela tem um alfabeto qualquer. A máquina é composta também por uma unidade de controle, ou chamamos também de cabeça, que vai controlar a máquina através de um sistema de leitura e gravação. E, por fim, uma função de transição, que define o estado da máquina. Tendo uma fita com números binários nela, podemos alterar ou manter os dados dessa fita definido pela função de transição, que envia esses comandos para a cabeça executar. Vamos analisar essas duas funções. Na primeira, temos essa instrução, onde é definido o estado atual da cabeça, como Q1, o valor atual da fita, como 1, o valor a ser gravado, que será 0, a direção D para mover para a direita e o novo estado que a máquina entrará, que será Q2. Assim sendo, a cabeça vai executar o comando e obteremos a seguinte saída na fita. Na segunda instrução, já temos a cabeça deslocada para a direita e, seguindo a mesma linha de pensamento da primeira instrução, temos que o valor nessa célula vai continuar 1, pois a alteração deve ser gravar o mesmo valor que já existe. A cabeça novamente vai se mover para a direita, devido ao símbolo D, e o estado da máquina continuará como Q2. Todas as instruções seguem essas mesmas funções até que o estado se torne o de parada, e a máquina encerra a execução. Para os programadores, essa sequência pode ter lembrado um pouco uma execução de código comum. Mas é isso mesmo. A máquina de Turing foi um item essencial para o início da criação dos computadores eletrônicos programáveis que temos hoje.
O computador que você está usando agora para ver esse Curious Pet foi baseado nessa máquina. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou mesmo, acompanhe as redes sociais do Pet Potência para mais vídeos como esse. E até a próxima!